Vamos lá para mais uma aula. Essa aula, o tema dela é cavitação. Quando eu tenho uma instalação elevatória, a tubulação de sucção, ela pode, se a bomba for não afogada, ela pode ficar sujeita a pressões negativas, né? Por que isso aconteceria? Porque o meu reservatório está numa cota mais alta. Então, o trecho entre a captação de água e o reservatório, ele fica com pressão negativa. E aí, um dos fenômenos que pode acontecer, a gente vai ver nessa aula como evitar que ele aconteça ou como verificar se ele está acontecendo, é a cavitação. Um rotor que fica sujeito à cavitação, ele tem esse aspecto aí. Com o passar do tempo, ele começa a sofrer o desgaste do metal e ele perde eficiência e futuramente pode perder até o funcionamento. Então, nós temos essas imagens aí ilustrando como é que um rotor fica depois de um determinado tempo. Então, esse aqui era um rotor fechado, né? A gente vê que ele ficou praticamente com as aberturas aqui e perdeu completamente as pás dele. Mais uma imagem mostrando um processo de cavitação aqui, hidráulica. Como é que ocorre esse processo de cavitação? Quando o fluido fica sujeito a uma pressão negativa, se essa pressão negativa chegar a um determinado valor, começam a se criar bolhas de vapor dentro do escoamento, bolhas de ar dentro do escoamento, por causa que a pressão é muito baixa. Na hora que ela chega no rotor, que é onde ele fornece energia e a pressão aumenta, essas microbolhas passam por um processo de implosão. E esse processo de implosão, se ele está em contato com um sólido, que no caso seria o rotor, ele começa a criar esse desgaste. E aí você começa a ter perda de particulado do material sólido em função desse processo de erosão. Como é que a gente vai fazer a verificação hidráulica disso aí? Essa imagem aqui foi retirada da apostila. Então tem a seguinte situação. Eu tenho uma bomba aqui, que está fazendo a captação da água nessa cota. Tem um ponto 1, que é no nível da água, e um ponto 2 na entrada da bomba. Aqui tem um registro, tem uma curva aqui de 90 graus. O que é a definição de NPSH, Net Positive Suction Head? Então, qual que seria a energia disponível na entrada da bomba? Se a gente fizer a equação de energia aqui, no ponto 1 estou aberto a atmosfera, então tenho cota, pressão zero, velocidade zero. No ponto 2, o meu Z vai ser a altura da sucção, pressão 2 tem um valor e a velocidade também tem um valor. E nesse trecho aqui eu tenho a perda de carga. Recortei isso aqui lá da apostila. Então, energia no ponto 1, Z mais a pressão atmosférica. Energia no ponto 2, o Z do ponto 2 mais a pressão atmosférica, né? Seria energia em 1, menos a perda de carga de 1 para 2. Isso aqui vai ser o valor de Z mais a altura da sucção, é a cota do ponto 2, mais a P2 sobre gama, mais V2 ao quadrado sobre 2G. Por definição, o NPSH disponível é a energia que eu tenho no ponto 2 acima da pressão de vapor. Substituindo essa fórmula na de cima, a gente fica com que o NPSH disponível vai ser pressão atmosférica menos pressão de vapor sobre gama, né? Fica isso aqui, o E2 passou para lá, ficou negativo. Então, pressão atmosférica menos pressão de vapor sobre gama, menos a altura da sucção, já que o Z cancelou, menos o ΔH de 1 para 2, que é o ΔH da sucção. Essa conta aqui a gente consegue fazer. Então, pressão atmosférica, a gente sabe o valor dela. Pressão de vapor, a gente sabe o valor, tem uma tabela, vou passar para vocês. O gama da água, a altura da sucção é medida e a perda de carga, conhecendo a vazão, você pode calcular. Para minha bomba funcionar corretamente, o NPSH disponível, que é esse que eu calculei, tem que ser maior que o NPSH requerido. O que seria esse NPSH requerido? Vou sair um pouco aqui do meu slide. Vou entrar no catálogo de bomba aqui. Então, tem uma pastinha aqui que eu tenho um catálogo de bomba da KSB. É bom a gente ter contato com esse catálogo aqui. Ó. Então, vou escolher uma bomba qualquer. Aqui, parei nessa bomba aqui. Bomba Mega CPK 165.
esse primeiro gráfico aqui, altura manométrica por vazão, e tem esse segundo gráfico, que eu tenho vazão no eixo X, inclusive eu aproveito o eixo do próprio gráfico de cima, e aqui o NPSH requerido. Vamos supor que para a bomba desse projeto aqui, ela está trabalhando com uma vazão de 40 metros cúbicos por hora. Estou nesse ponto aqui. Então, eu venho no gráfico do NPSH requerido, desço aqui e vou marcar aqui, ó. Então, NPSH requerido, se eu trouxer para cá, aproximadamente, para vazão de 40, 1,2, 1,57, alguma coisa assim. Se o meu NSH disponível for maior do que 1,57, tudo funcionando corretamente. Se ele estiver abaixo disso aí, 1,57 não, né? 1,2 ou 1,157, 155, 157. Então, se o meu NPSH disponível for maior do que esse requerido, não está ocorrendo cavitação. Se se inverter, o requerido é maior do que o disponível, vai ocorrer cavitação e eu não devo utilizar essa bomba, ou eu tenho que mexer na altura de sucção em alguns parâmetros aqui. Continuando isso aqui, ficou faltando nos slides de bomba a fórmula genérica de Brett, que seria para a gente estimar o diâmetro do nosso recalque. Então, quando eu estou fazendo uma instalação, um projeto, e eu preciso estimar o diâmetro, porque ele não foi fornecido, a gente costuma utilizar essa expressão. K, que é um coeficiente de Brett, raiz quarta do número de horas de funcionamento da bomba. Se é uma bomba que funciona sem parar, isso aqui vale 1. Se é uma bomba que funciona 6 horas por dia, fica 6 sobre 24. E aí isso aí multiplica a raiz da vazão. Naquele exercício que eu passei para vocês ali na aula 4 que eu resolvi, a bomba tinha funcionamento contínuo, então isso aqui valia 1, e o coeficiente foi passado de 0,7. Então era 0,7 vezes a raiz da vazão e dava, se não me engano, um diâmetro de 9,3 polegadas. Tem uma fórmula mais simplificada que a gente costuma utilizar para instalações prediais. O coeficiente K é 1,3 e a raiz da vazão recalcada. Então fica dessa fórmula aqui. Então é uma forma simplificada quando você não tem o coeficiente K que fornecido pelo exercício, por exemplo. Então, para finalizar essa aula aqui, finalizando a aula, então, vou mostrar para vocês um vídeo desse fenômeno de cavitação. Vou voltar aqui que já estava no lugar do vídeo. Esse vídeo aqui ele apresenta a seguinte característica. Tem uma bomba, motor elétrico, e aqui uma bomba que ela foi construída em um material transparente. E na entrada da bomba aqui tem um manômetro que permite ver a pressão. Como está desligado, o manômetro está no zero nesse momento. E a tubulação de sucção também foi construída em material transparente. E tem um registro ali vermelho. Esse registro permite que você coloque mais ou menos perda de carga, né? Conforme você vai fechando o escoamento, você vai criando dificuldade e você começa a ter uma perda de carga maior. O que vai ser feito? Vai ser ligada a bomba e conforme aquele registro vai sendo manipulado, vai sendo fechado, a perda de carga vai crescendo tanto que a pressão vai ficar negativa a ponto de se ter a cavitação. Então, vamos lá, ele já ligou a bomba, eu tirei o áudio para facilitar, depois eu passo o link para vocês. Conforme ele vai mexendo ali no registro, você vai vendo que a pressão vai caindo. Então, ele vai fechando o registro, a pressão no manômetro começa a cair. Caindo. Quando ela chega em um determinado valor negativo, você começa a perceber que o escoamento apresenta bolhas, ele começa a ficar esbranquiçado. São as bolhas de ar dentro do escoamento. Olha lá. Então começa a se formar bolha. Então eu espero que esteja dando para ver aí. E essas bolhas, na hora que elas encostam no rotor ali, elas começam a ocasionar a cavitação. Ele vai fechar mais um pouco aí nesse registro e a água até perde a característica translúcida dela, de tanto bolha de vapor que está sendo carreada aí, né? Bolha de ar que está sendo carreada ali.
Então, lembrando, na hora que ela toca no rotor, aquele processo de implosão. Essa bolha implode e na hora que ela implode, ela puxa o material que está tangenciando ela para dentro e ela começa a desgastar o metal. Se você libera o registro, olha lá, dá para ver aqui nessa parte também mostrando a transformação, né? Aqui tem bolhas, na hora que chega aqui dentro já não tem mais. Esse é o problema, na hora que teve essa transformação aí, é que teve o desgaste do rotor. Com isso a gente encerra então o tópico de cavitação, fica faltando o de transientes hidráulicos e o de associação de bombas para a gente fechar esse capítulo.